Bem-vindo ao Aconteceu Comigo. Aqui cada história é real. São relatos de pessoas comuns, mas com sentimentos capazes de tocar o extraordinário que existe em cada um de nós. Histórias de amor, de fé, de dor e de recomeços. Porque no fundo todo mundo tem algo que mudou sua vida para sempre. A história de hoje é sobre o amor. Mas não qualquer amor. É sobre aquele primeiro amor, inocente, arrebatador, que chega antes da maturidade e ensina o coração a sentir. É também sobre a perda, o arrependimento e o poder do perdão. Uma menina de 14 anos acreditava que amar era simples, mas a vida mostrou que o amor, às vezes, é o maior aprendizado da alma. Entre o medo e a fé, entre o abandono e o reencontro, ela descobriu que o perdão é a forma mais pura de continuar amando. E o que você vai ouvir agora é mais do que uma história. É um testemunho de amor, coragem e luz. Eu sempre achei que o mundo começava na rua de casa. Um pedaço estreito de asfalto que terminava numa pracinha onde o tempo parecia descansar. Cresci vendo o mesmo pôr do sol se repetir por trás das montanhas, acreditando que a vida inteira cabia ali, entre o cheiro do feijão da minha mãe e o som distante do sino da igreja. Minha mãe dizia que eu era curiosa demais, que olhava o céu como quem procura respostas. Talvez porque eu realmente procurasse. Desde pequena, eu sentia que havia algo além do que os olhos podiam ver. Uma promessa silenciosa de que a vida tinha um sentido maior. Eu queria entender o porquê de tanta coisa, do vento, das estrelas, do amor. Na escola, eu me perdia nos livros. Gostava das histórias de gente que saía pelo mundo descobrindo quem era. Pensava que um dia eu também faria isso. Descobriria quem eu era, não pelos olhos dos outros, mas pelos meus próprios passos. Foi nesse tempo de sonhos e cadernos rabiscados que o destino começou a traçar seu primeiro desenho sobre mim. Eu ainda não sabia, mas cada pequeno gesto, cada risada, cada olhar trocado nos corredores da escola estava me levando a um encontro que mudaria tudo. Ele apareceu como um raio de sol entre as nuvens de um dia comum. Um sorriso tímido, um jeito calado e um olhar que parecia me reconhecer, mesmo sem nunca ter me visto antes. Eu tinha 14 anos e ele, 16. A diferença era pouca, mas o impacto foi imenso. Pela primeira vez, senti que alguém via quem eu realmente era. No começo, tudo parecia leve. Trocávamos bilhetes, dividíamos segredos pequenos, ríamos por nada. Eu não entendia muito sobre o que estava nascendo, só sabia que o coração batia diferente quando ele estava por perto. Era bonito e simples, como a primeira chuva depois de uma seca longa. Às vezes penso que o amor chega assim, sem pedir licença, sem fazer barulho, apenas muda o jeito como enxergamos o mundo. E o meu mundo mudou. Passei a reparar nas coisas com mais cor. As tardes pareciam mais longas, o caminho da escola mais curto. Tudo o que antes era rotina agora tinha um motivo para existir. E mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, eu me deixei levar. Mas em casa, o tempo seguia outro ritmo. Minha mãe era mulher de fé, mas também de dureza. Trabalhava muito, falava pouco, e acreditava que menina direita devia estudar, sonhar e se guardar do mundo. Ela queria me proteger. Eu sei disso agora. Mas na época, eu só via distância. Enquanto ela orava por mim, eu escrevia o nome dele no canto do caderno. Enquanto ela pensava em futuro, eu pensava em amor. No silêncio do meu quarto, eu me perguntava se era errado sentir tanta coisa por alguém. Se amar, mesmo em segredo, era pecado. E toda vez que essa dúvida vinha, eu lembrava do jeito como ele me olhava, e parecia que o mundo inteiro dizia que não, que amar era o que nos tornava vivos. Foi nesse vai e vem entre o medo e a coragem que o amor cresceu. Um amor adolescente, sim, mas cheio de verdade. Um amor que cabia em olhares e sorrisos, e que me fez acreditar que o destino existia. Hoje, olhando para trás, entendo que aquele foi o começo da minha travessia. O ponto exato em que deixei de ser menina e comecei a sentir o peso e a beleza de ser humana. Naquele tempo,
Eu ainda não sabia que toda luz traz também uma sombra. Eu só sabia que quando estava com ele, o mundo parecia finalmente completo. E que talvez fosse isso o que chamavam de felicidade. Nos dias que vieram depois, o amor começou a se misturar com o tempo. Ele aparecia às vezes no portão da escola, com um sorriso apressado e um jeito de quem carregava segredos. E eu, do outro lado, me sentia parte de algo maior do que conseguia compreender. Era bonito, mas também assustador. Havia algo em mim que mudava, como se o coração tivesse descoberto uma nova forma de bater. Eu me pegava imaginando o futuro, como se a vida inteira dependesse daquele sentimento que crescia dentro de mim. No entanto, por mais que eu tentasse esconder, o amor tem um brilho próprio, e cedo ou tarde a luz escapa pelos olhos. Minha mãe começou a perceber. Os dias que antes eram cheios de risadas viraram silêncio. Ela me observava, e eu sabia que, de algum modo, ela já desconfiava, mas eu era teimosa. Acreditava que o amor era uma bênção e que, se fosse verdadeiro, Deus entenderia. Então continuei encontrando-o, nas tardes em que o sol se escondia por trás dos telhados. Eram encontros curtos, tímidos, cheios de promessas pequenas, mas que para mim valiam o mundo. Eu me lembro de um desses dias como se fosse agora. O vento estava frio, e o céu, cor de cobre. Ele me olhou e disse, não com palavras, mas com o olhar, que eu era importante. E naquele instante, tudo o que existia era a certeza de que alguém, em algum lugar, me via como eu era, uma menina cheia de sonhos, tentando entender o amor. Foi ali que descobri o que era a entrega. Não no sentido do corpo, mas da alma. Eu me entreguei ao sentimento, acreditando que amor era sinônimo de eternidade. Hoje entendo que amar é também se arriscar. Que o mesmo sol que aquece também pode queimar. Mas naquela época, tudo o que eu queria era sentir o calor. Com o tempo, a escola deixou de ser apenas um lugar de estudos. Virou o território das lembranças. Cada corredor tinha o som de uma risada que eu ainda podia ouvir. Cada canto parecia guardar um pedaço da história que vivíamos escondidos do mundo. À noite, eu escrevia no diário. Aquele caderninho de capa azul, frases soltas sobre o que sentia. Escrevia porque não sabia falar. E em cada palavra havia o desejo silencioso de que, um dia, o amor fosse entendido e aceito. Mas a realidade é que o amor, quando nasce em terreno proibido, cresce sob sombras. E eu comecei a sentir o peso dessas sombras. Minha mãe se tornou mais rígida. Os sermões aumentaram, os olhares se tornaram mais frios. Ela dizia que o mundo não era bom com meninas que sonhavam demais. Eu ouvia em silêncio, mas por dentro queria gritar que amar não era pecado. E então veio o primeiro desencontro. Um dia, ele não apareceu. Esperei na esquina com o coração ansioso e o tempo passou devagar demais. As horas foram virando poeira no chão. Quando voltei para casa, havia uma mistura de tristeza e vergonha, como se eu tivesse feito algo errado. Nos dias seguintes, ele voltou. Disse que estava tudo bem. Ou melhor, mostrou, com aquele sorriso que eu nunca soube decifrar. E eu, frágil como era, acreditei. Acreditei porque era mais fácil acreditar do que aceitar o medo. Com o tempo, percebi que o amor também traz silêncio. Um tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer palavra dita. Mas naquela idade, a gente não entende o que o silêncio está tentando ensinar. Aos poucos, comecei a mudar. O espelho mostrava uma menina mais séria, mais pensativa. A alegria de antes foi dando lugar a um tipo de inquietude, como se eu pressentisse que algo estava prestes a mudar. E não seria bonito. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele foi o início do fim da minha inocência. Mas, ao mesmo tempo, foi também o começo da minha alma. Porque é só quando o coração se parte pela primeira vez que a gente começa a entender o que significa ser humano. E eu estava prestes a descobrir isso, de um jeito que nenhuma menina de 14 anos deveria precisar descobrir. A vida às vezes muda devagar, como uma maré subindo sem que a gente perceba. Outras vezes, muda de repente. E foi assim comigo. Um dia eu era apenas uma menina que sonhava, e no outro,
me vi vivendo algo que eu não sabia nomear, mas que me fazia sentir viva como nunca. Ele passou a me procurar com mais frequência. Um bilhete deixado entre as páginas do livro, um olhar no meio do pátio, um aceno escondido quando ninguém via. E cada gesto dele era como se o mundo inteiro me dissesse: "Você importa." Naquela idade, essa é uma das frases mais bonitas que alguém pode ouvir, ainda que nunca tenha sido dita em voz alta. Eu comecei a acreditar que o amor era simples, que bastava sentir, que se o coração fosse sincero, tudo se ajeitaria. Talvez porque eu quisesse muito que fosse assim. Mas o amor, descobri cedo, é uma estrada de espelhos. Quanto mais a gente avança, mais precisa encarar o reflexo do que é. Os encontros começaram a durar mais. Às vezes, conversávamos sobre o futuro. Ele dizia que queria sair da cidade, conhecer o mar, e eu imaginava o vento batendo no rosto, o cheiro de sal, a liberdade. Eu queria acreditar que o amor podia ser uma ponte para esse outro mundo. Mas dentro de casa, o clima ficava cada vez mais pesado. Minha mãe parecia sentir o que eu escondia, e sua preocupação se misturava com raiva. Eu via nos olhos dela o medo de me perder, o medo de me ver repetir histórias antigas. Ela sempre dizia que amor, quando chega cedo demais, não é bênção, é prova. E que o coração das meninas é como vidro, brilha ao sol, mas se quebra fácil. Eu ouvia calada, mas por dentro queria gritar que eu sabia cuidar do meu. Com o passar dos dias, o amor se tornou também um esconderijo. A gente se encontrava em lugares afastados, longe de olhos curiosos, como se o sentimento precisasse viver no escuro para continuar existindo. Havia momentos de alegria pura, simples, sem medo. Mas havia também um tipo de ansiedade, uma inquietude constante, como se algo estivesse prestes a acontecer. O tempo foi passando, e a linha entre o que era certo e o que era perigoso começou a se apagar. Eu não percebia, ou fingia não perceber, o quanto estava me afastando do resto do mundo. Foi num fim de tarde que percebi que estava diferente. Não no corpo, mas na alma. Era como se eu tivesse atravessado uma porta sem perceber. E do outro lado, o ar fosse outro. Mais denso, mais silencioso. Comecei a faltar mais em casa. A minha mãe, cansada, perguntava onde eu estava, e eu respondia com frases curtas. Mentir para ela me doía, mas o medo de perder aquele amor doía mais. E foi nesse desencontro de verdades que começaram as primeiras promessas. Ele dizia, ou deixava entender, que nada nos separaria, que éramos um do outro, que o amor resistiria a tudo. E eu, com 14 anos e o coração aberto demais, acreditei. Acreditei porque queria acreditar. Porque na minha cabeça o amor era invencível, e a dor, passageira. Mas o tempo, esse mestre silencioso, me ensinaria que promessas feitas na pressa têm o som bonito, mas o eco curto. Com o passar das semanas, ele começou a mudar. Não era algo que se via de fora, mas que eu sentia por dentro. Os silêncios se tornaram mais longos, os encontros mais raros. E a cada ausência, nascia em mim um medo novo, o medo de ser esquecida. Foi nesse tempo que comecei a rezar. Não para que ele voltasse, mas para entender o que estava acontecendo comigo. Eu me ajoelhava ao lado da cama e falava com Deus em silêncio, como se ele fosse o único que pudesse me ouvir sem julgar. E foi assim que descobri algo que nunca mais esqueci. Às vezes, quando tudo parece ruir, o que Deus nos oferece não é resposta, é calma. E foi essa calma que me fez continuar respirando quando o amor começou a se desmanchar entre meus dedos. Depois que ele começou a se afastar, algo em mim também começou a mudar. Era como se o silêncio dele se transformasse em um espelho, e eu passasse a enxergar o quanto me tornei dependente daquele amor. Antes, eu era feita de sonhos. Agora, era feita de esperas. As tardes ficaram mais longas e o som da rua parecia ecoar de um jeito diferente. Eu sentava na janela do meu quarto e observava as pessoas passando, cada uma com o seu destino, e pensava:
Será que um dia eu vou ter o meu também? Aos poucos percebi que o amor, quando não é correspondido com a mesma intensidade, se torna uma espécie de oração. Uma conversa que só a gente escuta, mas continua fazendo. Eu ainda falava com ele, mesmo que só dentro da cabeça. E a cada lembrança, um aperto novo nascia no peito. Minha mãe notou que eu estava diferente. Ela perguntava o que estava acontecendo, mas eu não sabia como responder. Havia uma parte de mim que queria desabafar, contar tudo, pedir ajuda. Mas a outra parte, a que amava, tinha medo. Medo de decepcioná-la. Medo de perder o pouco de afeto que ainda existia entre nós. Então eu me calava. E o silêncio se tornou o meu idioma. Certa vez, ela entrou no quarto sem bater. Pegou o diário que eu deixei aberto sobre a cama. Vi seus olhos percorrendo as páginas. As palavras rabiscadas com o nome dele entre desenhos de corações e pequenas preces. O rosto dela mudou. Não foi raiva, foi decepção. E uma dor que só as mães entendem. A dor de perceber que a filha está crescendo num caminho que ela não sabe como proteger. Ela chorou. E pela primeira vez, eu a vi frágil. Mas não dissemos nada. Ela apenas saiu, fechou a porta, e eu fiquei sozinha com o som do meu próprio coração. Depois daquele dia, tudo mudou. As conversas se tornaram frias, os horários ficaram rígidos, e a casa passou a ser um lugar apertado demais para mim. Eu vivia com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. E, de fato, estava. Houve um fim de tarde em que ele me procurou de novo. Disse que sentia minha falta, que queria me ver. E mesmo com o medo gritando dentro de mim, eu fui. Fui porque o amor, quando é o primeiro, não obedece à razão. Nos encontramos longe da cidade, num campo de capim alto que se movia com o vento. O sol se despedia atrás das colinas, e tudo parecia suspenso. O tempo, o som, o ar. Conversamos pouco. Às vezes o amor fala mais quando o silêncio é o que resta. Naquele dia, aprendi algo que só entendi anos depois. O amor, quando é real, nunca morre. Mas às vezes, ele precisa partir para ensinar a gente a viver. Quando voltei para casa, a noite já tinha caído. Minha mãe me esperava na varanda. O olhar dela dizia tudo. Foi ali que a distância entre nós se transformou em abismo. Palavras duras foram ditas. De um lado, a dor de quem tenta proteger. Do outro, a dor de quem só queria ser compreendida. Depois disso, o que havia entre nós se quebrou. E o som dessa quebra me acompanharia por muito tempo. Mas dentro da dor, nasceu algo novo. A consciência de que o amor também é aprendizado. Nem sempre sobre o outro, às vezes sobre nós mesmos. Depois daquela noite, o tempo começou a andar de um jeito estranho. Os dias pareciam mais pesados, e o som das orações da minha mãe, vindas do quarto ao lado, soavam como um pedido de socorro. Ela orava por mim, mesmo sem dizer. Eu sentia. Mas entre nós havia um muro de silêncio que nem as palavras mais sinceras conseguiam atravessar. A escola virou um lugar de olhares. Alguns me observavam com curiosidade, outros com julgamento. Ninguém sabia de verdade o que estava acontecendo, mas bastava um sussurro, um rumor, e a verdade já deixava de importar. Eu aprendi cedo que, quando o amor é julgado, é a mulher quem carrega o peso. Meu corpo, antes leve, passou a ser território de culpa. Não culpa do que fiz, mas do que me fizeram acreditar que eu havia feito. E, mesmo tentando seguir, havia sempre aquele medo. Medo de decepcionar mais, medo de existir demais. Com o passar dos dias, ele sumiu de vez. Sem explicação, sem despedida. E o vazio que ficou não era apenas dele, mas de mim também. Como se uma parte da minha identidade tivesse ido embora com ele. Tentei encontrar forças na fé. Comecei a ir à igreja sozinha, sentando sempre no último banco, para que ninguém me visse chorar. Eu não pedia que as coisas voltassem a ser como antes. Pedia apenas que eu conseguisse entender o porquê. Uma tarde, minha mãe entrou no quarto e disse que a vizinhança comentava sobre mim.
Falava de olhares, de fofocas, de vergonha. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me mandou sair. Aquelas palavras cortaram como vento frio. Enquanto viver sob este teto, vai me obedecer. Mas eu não conseguia mais ser a menina obediente. Eu já era feita de dor, de perguntas, de sentimentos que não cabiam mais em casa nenhuma. Então saí. Saí com o coração quebrado e uma mala leve demais. A rua parecia mais longa do que nunca, e cada passo soava como o fim de um capítulo. Eu não sabia para onde ir, só sabia que não podia voltar. Encontrei abrigo na casa de uma amiga. Ela me recebeu com o que tinha: um colchão no chão, um prato de comida, um abraço silencioso. Naquele gesto simples, eu senti o que era o amor de verdade. Aquele que acolhe, mesmo sem entender. Os dias que se seguiram foram de sobrevivência. Aprendi a viver com o mínimo, a valorizar o silêncio e a respeitar o tempo. Mas o corpo começou a mudar. Acordava cansada, tossia sem motivo e, às vezes, o espelho refletia um rosto que eu mal reconhecia. No fundo, eu sabia que algo estava errado, mas fingia que era apenas o cansaço da alma. Até o dia em que o corpo falou mais alto. Minha amiga insistiu que eu fosse ao médico. Foi uma manhã de céu cinza. O hospital cheirava a desinfetante e tristeza. As horas demoraram a passar, e quando o médico voltou com os papéis nas mãos, o tempo simplesmente parou. Ele não precisou dizer muita coisa. Bastou o olhar. Naquele instante, eu entendi que algo em mim nunca mais seria o mesmo. Voltei para casa em silêncio. Minha amiga chorava, e eu só conseguia pensar em uma coisa. Será que minha mãe saberia que, mesmo depois de tudo, eu ainda a amava? Depois daquela manhã no hospital, o mundo parecia feito de névoa. As ruas eram as mesmas, as pessoas eram as mesmas, mas nada mais tinha o mesmo peso. Senti que algo dentro de mim havia se quebrado, e ao mesmo tempo, uma parte adormecida despertava. No início, eu não entendi. Era como se a vida, de repente, tivesse se tornado um espelho, refletindo o que eu era, o que fui e o que ainda podia ser. Havia dor, sim, mas também havia uma estranha calma. Talvez fosse a alma tentando me dizer que ainda havia tempo. Não para voltar atrás, mas para compreender. Minha amiga, aquela que me acolheu quando todos se afastaram, virou o meu pedaço de esperança. Ela não perguntava muito, apenas ficava. E às vezes, o simples fato de alguém permanecer já é um milagre. Nos dias mais difíceis, ela abria a janela e deixava o sol entrar. Dizia que a luz cura o que a escuridão não entende. Eu acreditava. E comecei a observar o mundo com outro olhar. O olhar de quem aprendeu, cedo demais, que tudo é passageiro. As noites eram longas, mas foi nelas que aprendi a conversar com Deus de verdade. Não para pedir, mas para agradecer. Por ter vivido, por ter amado, por ainda sentir. Muitas vezes, fechei os olhos e voltei às lembranças da infância. O cheiro da casa da minha mãe, o som do rádio tocando baixinho, a sensação de estar protegida. E percebi que a saudade é uma forma de amor que sobrevive mesmo ao tempo, mesmo à distância. Eu escrevia cartas que nunca seriam enviadas, cartas para minha mãe, para mim mesma, para um futuro que talvez nunca chegasse. Nelas, eu dizia tudo o que nunca consegui dizer em voz alta, que perdoava, que entendia, que ainda acreditava no amor. Um dia, encontrei entre as minhas coisas o caderno azul do tempo da escola, as letras tremidas, os corações desenhados, as promessas escritas às pressas. Folheando aquelas páginas, percebi o quanto tinha mudado. A menina que sonhava estava ali, presa entre palavras simples, mas o que restava dela ainda era puro. E foi nessa pureza que encontrei força para continuar. Com o passar dos dias, comecei a escrever algo novo. Não mais sobre dor, mas sobre recomeço. Sobre o que aprendi com a perda, com o silêncio, com o perdão. E cada frase parecia um fio costurando a alma rasgada. Minha amiga me observava em silêncio. Às vezes, ela sorria e dizia: "Você tem um brilho bonito, mesmo quando o mundo tenta apagá-lo."
E eu pensava que talvez fosse isso que chamam de fé. Essa luz que insiste em permanecer mesmo quando tudo ao redor é sombra. Certa tarde, um pôr do sol dourado atravessou a janela e encheu o quarto de uma cor suave. Aquela luz parecia falar comigo. Não com palavras, mas com presença. E eu entendi que, mesmo sem entender tudo, eu estava em paz. O amor que me feriu também me curou. Não no corpo, mas no espírito. Porque foi através dele que aprendi a perdoar. E o perdão, percebi, é o outro nome do amor. O tempo, quando passa devagar, ensina. Nos primeiros dias em que fiquei recolhida, achei que o mundo tinha me esquecido. Mas aos poucos percebi que, na verdade, era ele que estava me ouvindo. O vento que entrava pela janela parecia trazer respostas, e cada raio de luz era um lembrete de que ainda existia beleza, mesmo dentro da dor. Aprendi a conviver com o silêncio. No começo ele me assustava, mas depois se tornou abrigo. Dentro dele, comecei a entender quem eu era sem o olhar de ninguém, sem o amor que partiu, sem o julgamento da cidade, sem o medo da minha mãe. Descobri que havia em mim uma mulher nascendo da menina que se despedia. Passei a observar as pequenas coisas. O canto de um pássaro ao amanhecer, o som distante das crianças brincando, o cheiro de café vindo da cozinha. E percebi que a vida sempre continua, mesmo quando a gente acha que acabou. Às vezes eu chorava, não de tristeza, mas de gratidão, porque apesar de tudo, eu ainda estava aqui, respirando, sentindo, aprendendo. E isso era um milagre. Minha amiga dizia que as pessoas fortes são aquelas que aprendem a transformar a dor em semente. E eu decidi ser terra fértil. Comecei a escrever pequenas mensagens e deixá-las em lugares aleatórios, dentro de livros da biblioteca, em bancos de praça, em caixas de correio. Frases simples como "Você é amado" ou "A esperança ainda vive". Não sabia se alguém as encontraria, mas precisava espalhar um pouco da luz que me sustentava. Com o tempo, as lembranças do passado deixaram de doer como ferida e passaram a brilhar como lembrança. Pensei nele, no primeiro amor, e desejei que estivesse bem. Pensei na minha mãe e imaginei que, de algum modo, ela ainda rezava por mim. E percebi que o perdão é uma ponte invisível que liga corações distantes. Uma tarde, o céu estava dourado e o ar tinha cheiro de chuva. Fechei os olhos e senti que algo em mim se aquietava. Não era desistência, era aceitação. A vida tinha seguido um caminho diferente do que sonhei, mas não menos bonito. Dentro desse silêncio cheio de sentido, comecei a conversar comigo mesma como quem conversa com uma amiga antiga. Pedi desculpas pelas escolhas apressadas, agradeci pelas lições e prometi não deixar que a dor fosse em vão. E naquele instante, entendi que a verdadeira cura não acontece no corpo. Acontece na alma, quando a gente se perdoa por inteiro. O corpo era frágil, sim, mas o espírito se tornava imenso. E foi nesse contraste que encontrei paz. Porque há um tipo de luz que só nasce quando a escuridão é profunda. Eu não sei em que momento a dor se transformou em serenidade. Talvez tenha sido aos poucos, como a madrugada que se dissolve dentro do dia. O que sei é que um dia acordei diferente. O medo ainda existia, mas já não mandava em mim. O amor ainda doía, mas não me definia. Pela primeira vez, consegui olhar para o meu passado sem raiva, como quem observa um livro antigo e compreende a própria história. A vida, entendi, não é feita de começos e fins, é feita de travessias. E nas travessias, a gente se encontra, se perde e se refaz. Minha amiga continuava ao meu lado. Havia dias em que ela falava pouco e só segurava minha mão. Esse gesto simples dizia tudo o que eu precisava ouvir. Você não está sozinha. E não estava. Mesmo quando a casa estava em silêncio, eu sentia que havia algo maior me acompanhando. Uma presença doce, invisível, que me envolvia com calma. Foi nesse tempo que comecei a escrever um diário novo. Não mais sobre o que eu havia perdido, mas sobre o que ainda me restava. Nas primeiras páginas escrevi: Ainda sou amor.
Mesmo ferida, ainda sou amor. E a partir daí, as palavras começaram a fluir como água limpa. Cada dia era um recomeço, mesmo que pequeno. A cada nascer do sol, eu agradecia. Não por estar viva, mas por estar desperta. Porque há uma diferença entre sobreviver e viver de verdade. Às vezes, enquanto o vento entrava pela janela, eu fechava os olhos e imaginava a minha mãe. Via seu rosto sério, suas mãos calejadas de tanto trabalhar. Eu sabia que, no fundo, o amor dela nunca havia morrido. Apenas se confundira com o medo. E foi ali, naquela tarde de lembrança, que decidi perdoá-la de verdade. Não foi um perdão dito em voz alta. Foi um perdão silencioso, que saiu de dentro e se espalhou por todo o corpo, como uma brisa morna. Perdoar não era esquecer, era libertar. E quando o fiz, algo dentro de mim se acalmou. Naquela noite, o céu estava cheio de estrelas. Olhei pela janela e senti que, de algum modo, ela também olhava o mesmo céu. E imaginei que talvez, em silêncio, ela também estivesse me perdoando. Os dias seguintes foram de uma paz estranha. Não a paz de quem vence, mas a de quem entende. Eu sabia que o tempo que me restava, fosse ele qual fosse, era um presente, e decidi usá-lo para deixar algo bonito no mundo. Passei a escrever cartas para pessoas que nunca conheci. Cartas de consolo, de fé, de amor. Pedi à minha amiga que as entregasse a quem parecesse precisar. Ela sorria e dizia: "Você espalha esperança como quem planta flores." E talvez fosse isso mesmo. Se minha história não pudesse ser longa, que ao menos fosse fértil. Com o passar dos dias, comecei a sonhar diferente. Nos sonhos, eu sempre estava num campo aberto, coberto de luz. O vento brincava com os meus cabelos, e havia uma sensação de reencontro. Nunca via rostos, mas sentia presenças. E acordava leve, como se tivesse visitado um lugar que um dia seria meu. Foi num desses dias que percebi que não tinha mais medo. Nem da dor, nem do tempo, nem do fim. Porque o amor que me feriu havia se transformado em algo maior. Compreensão. E compreender é o primeiro passo para a paz. Na última página do meu diário, escrevi: "Se um dia minha mãe lembrar de mim, diga que eu a perdoo, que o amor não mata. O que mata é o silêncio, o abandono e a falta de perdão." Depois fechei o caderno, respirei fundo e deixei a luz do entardecer tocar meu rosto. Era uma luz suave, quente, como o abraço que eu sempre quis. E entendi que, no fim, o amor nunca vai embora. Ele apenas muda de forma. O tempo passou sem pressa. Os dias deixaram de ser contados por relógios e passaram a ser marcados pela luz que entrava pela janela. Aprendi que cada manhã traz em si uma promessa. Mesmo que o corpo esteja cansado, a alma sempre pode recomeçar. Às vezes, eu acordava com o canto dos pássaros e sentia que o mundo inteiro respirava comigo. E me vinha à mente uma certeza simples: o amor não acaba, ele apenas muda de lugar. Comecei a perceber sinais pequenos, coisas que antes passariam despercebidas. Uma flor nascendo entre as pedras da calçada, uma criança rindo ao longe, o vento brincando nas cortinas. E pensei: talvez Deus fale assim, nas entrelinhas da vida. Passei a escrever minhas últimas páginas com mais calma. Não eram despedidas. Eram declarações de gratidão. Gratidão pela amiga que ficou, pela mãe que me ensinou, até pela dor que me fez acordar para o que é essencial. Escrevi que tudo o que vivi teve um motivo, mesmo que eu só tivesse entendido no fim. E quando as forças começaram a me faltar, não senti medo. Senti curiosidade. Porque, no fundo, eu sempre soube que o amor não poderia terminar dentro de um corpo. Ele precisava continuar de alguma forma. Naquela manhã, o sol nasceu diferente. Tinha um brilho mais suave, como se o céu inteiro me chamasse pelo nome. Fechei os olhos e ouvi o som do vento, o mesmo que me embalava quando criança. E nesse som havia uma voz invisível dizendo: "Tudo bem, agora é hora de descansar." Não havia dor,
nem culpa, nem arrependimento. Havia paz. Uma paz que não vinha do mundo, mas de dentro. E então percebi. O perdão é a forma mais pura de liberdade. Pensei na minha mãe uma última vez. Senti que, onde quer que ela estivesse, seu coração também estava mais leve. Talvez, naquele exato instante, ela também olhasse para o céu e sussurrasse o meu nome. E essa ideia me fez sorrir. Abri o diário pela última vez e escrevi uma frase simples, quase infantil. O amor é o que fica quando tudo o resto parte. E com o coração em paz, deixei que o silêncio me envolvesse. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da compreensão. Aquele que existe quando a alma finalmente entende o seu próprio caminho. Naquele instante, senti a luz. Não uma luz que cega, mas uma que acolhe. Como se o próprio universo me recebesse de volta. E então soube que não estava indo embora. Eu estava apenas voltando para casa. Quando a manhã chegou, a casa estava banhada por uma claridade serena. Minha amiga entrou no quarto, viu o caderno sobre a mesa e uma janela aberta deixando o vento brincar com as cortinas. Ela sorriu, porque sabia que, de algum modo, eu ainda estava ali. Nas palavras, na luz, na brisa. E é assim que quero ser lembrada. Não como a menina que sofreu, mas como aquela que amou, perdoou e encontrou a paz. Porque no fim, todo ser humano quer a mesma coisa: ser amado de verdade e deixar no mundo um rastro de luz. Eu sempre achei que o mundo começava na rua onde nasci. Uma rua simples, de paralelepípedos gastos e muros descascados, onde o cheiro de café misturado com o de terra molhada marcava o início de todos os dias. Cresci ali, entre o barulho das panelas da minha mãe e o canto dos galos que anunciavam a manhã. Tudo era pequeno, mas dentro de mim existia uma imensidão que eu não sabia nomear. As tardes eram lentas. O sol descia sobre os telhados e pintava tudo com um tom dourado que me fazia acreditar que havia magia no ar. Eu me sentava na varanda e inventava histórias olhando para o horizonte. Sonhava ser muitas coisas: professora, escritora, viajante. Mas, acima de tudo, sonhava sentir um amor bonito, desses que preenchem o peito de música. Minha mãe era uma mulher de força silenciosa. Trabalhava o dia inteiro e chegava em casa com as mãos cansadas, mas o olhar sempre firme. Quando falava comigo, era com uma voz que misturava dureza e ternura, como quem carrega dentro de si o peso de cuidar e o medo de perder. Ela me chamava de minha menina, e às vezes, quando pensava que eu dormia, ficava observando meu rosto, como se quisesse guardar cada traço. Hoje entendo. Aquele olhar era feito de amor e de preocupação. Naquele tempo, eu só via distância. Na escola, o mundo era outro. As vozes das meninas se misturavam ao barulho do recreio, e os risos enchiam o ar. Eu gostava de observar as pessoas, os gestos, as expressões, o jeito como cada uma carregava seus segredos. Tinha algo de mágico em perceber que ninguém era igual, que cada um vivia um universo invisível dentro de si. Foi lá que tudo começou. Entre cadernos, filas e olhares despretensiosos. Ele apareceu num dia comum, desses em que a gente não espera nada especial. Um rapaz de sorriso fácil, com um jeito tranquilo e um olhar que parecia enxergar além da superfície. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti um arrepio leve, uma mistura de curiosidade e paz. Era como se eu tivesse encontrado algo que nem sabia que procurava. Nos dias seguintes, comecei a perceber sua presença em todos os lugares. No corredor, na biblioteca, no pátio ensolarado. Cada vez que cruzávamos olhares, o tempo parecia se dilatar e tudo ao redor perdia importância. Eu fingia não perceber, mas por dentro, um mundo inteiro nascia. No começo, eram só gestos tímidos. Um aceno, um sorriso rápido, um bilhete escondido entre as páginas do livro de matemática. Mas a cada pequeno gesto, meu coração aprendia uma nova linguagem. A linguagem silenciosa de quem descobre o amor pela primeira vez.
a sensação era estranha e bonita ao mesmo tempo. Como se eu estivesse aprendendo a andar em um chão novo, leve, instável. Comecei a escrever sobre isso no meu diário, um caderno de capa azul com folhas perfumadas, que escondia embaixo do travesseiro. Ali, eu guardava o que não conseguia dizer a ninguém: o medo, a alegria, a expectativa. Minha mãe notava que eu andava diferente. Perguntava se estava tudo bem, e eu dizia que sim. Mas dentro de mim havia um turbilhão. O amor tinha me encontrado, e eu não sabia o que fazer com ele. Havia tardes em que eu saía da escola e ficava andando sem rumo, só para prolongar o caminho de volta. Gostava de sentir o vento batendo no rosto e imaginar que o mundo era grande demais para caber em uma única vida. Às vezes, olhava para o céu e prometia para mim mesma que um dia conheceria tudo: as cidades, o mar, o amor. Mas naquela idade, o amor era apenas uma ideia bonita. Eu ainda acreditava que bastava ser sincera para que nada desse errado, que o amor era um presente e não uma prova. Hoje, ao lembrar, percebo que era a inocência me protegendo do que viria depois. Mas naquela época eu só sentia o coração batendo rápido demais. Com o passar dos dias, o tempo começou a ganhar outro ritmo. As manhãs pareciam mais leves, as tardes mais curtas, e as noites mais cheias de pensamentos. Acordava com vontade de viver tudo o que o dia tivesse para me dar, e dormia imaginando como seria o próximo encontro, o próximo sorriso, o próximo acaso. Na escola, eu o via quase sempre. Ele sempre chegava um pouco atrasado, com o cabelo bagunçado e o olhar sonolento, mas trazia um jeito tranquilo que acalmava o que havia de inquieto em mim. Às vezes, nossos olhares se cruzavam entre as carteiras, e isso era o suficiente para que o mundo inteiro ficasse em silêncio. Era uma sensação de que o tempo parava só para nós. Eu ainda não entendia o que era o amor. Só sabia que ele me fazia sentir viva. Não era apenas sobre ele. Era sobre mim. Sobre o que eu descobria em mim quando estava perto dele. Coragem, alegria, esperança. E talvez seja isso que o primeiro amor faz. Revela quem somos antes que a vida nos endureça. Certa tarde ficamos sozinhos no pátio, quando todos já tinham ido embora. O sol se despedia devagar, e o vento trazia o cheiro das árvores misturado ao som distante das cigarras. Ele me olhou de um jeito que nunca tinham me olhado antes. Não havia pressa, nem palavras. Só aquele silêncio cheio de significado. Foi ali que eu percebi que o amor verdadeiro é manso. Não invade, não exige, apenas existe. Nos dias seguintes, comecei a reparar em tudo que o cercava. O jeito como ele ria, como caminhava com as mãos nos bolsos, o modo como escutava as pessoas com atenção. E cada detalhe me fazia gostar mais dele. Mas o amor, mesmo quando nasce puro, carrega o peso do medo. Medo de ser descoberto, medo de acabar, medo de não caber no mundo. Eu não falava sobre isso com ninguém, nem com a minha melhor amiga, nem com a minha mãe. Guardava tudo dentro de mim, como quem protege um segredo precioso. Em casa, minha mãe começou a estranhar meu silêncio. Ela me observava com olhos atentos, e às vezes eu sentia que ela adivinhava o que eu tentava esconder. Suas perguntas vinham em forma de conselho, mas eu as recebia como advertências. Menina direita não se perde em sentimentos, ela dizia. E eu, no fundo, sabia que o amor era o que mais me encontrava. Eu a amava. Amava a sua força, o seu cuidado, o seu jeito de se preocupar. Mas o amor dela vinha misturado com medo. Medo de que eu sofresse. Medo de que o mundo me machucasse. Medo de me perder. E em sua tentativa de me proteger, acabou me afastando. Comecei a me recolher mais no meu quarto, escrevendo cada vez mais no meu caderno azul. As palavras eram meu refúgio. E quanto mais eu escrevia, mais entendia que o amor era uma força maior do que eu. Uma força que me fazia ver o mundo com olhos novos e também me fazia desejar compreender a alma das pessoas. Houve um dia em que a cidade parecia em festa. As ruas estavam cheias e o som das vozes ecoava alegre.
Eu o encontrei por acaso na praça, entre tantas pessoas, e naquele instante, tudo ficou em silêncio dentro de mim. Ele sorriu. E aquele sorriso ficou gravado na minha memória como um pequeno milagre. Na volta para casa, o céu estava pintado de rosa e violeta. O vento quente da tarde tocava meu rosto, e eu senti que, de alguma forma, a vida estava me dizendo que o amor não era um erro, era um chamado. E mesmo sem entender para onde ele me levaria, eu sabia que precisava segui-lo. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto e imaginei um futuro cheio de possibilidades. Não um conto de fadas, mas uma vida em que eu pudesse amar sem medo. E foi com essa esperança que adormeci, acreditando que o amor, quando é verdadeiro, é capaz de transformar até os corações mais cansados. Os dias seguintes pareciam carregados de um brilho diferente. Até o ar da manhã, aquele que eu respirava enquanto caminhava para a escola, parecia mais leve. Eu andava pelas ruas, sentindo que tudo ao redor era parte de um segredo só meu. Cada árvore, cada janela aberta, cada pessoa que passava pareciam testemunhas silenciosas de algo bonito que estava nascendo. Mas, dentro de casa, as coisas começaram a mudar. Minha mãe era uma mulher de rotina. Ela sabia o horário exato em que eu saía, o tempo que levava até a escola, o som que fazia quando empurrava o portão ao voltar. E foi justamente por isso que ela começou a perceber. Os minutos a mais na rua, o sorriso que eu tentava esconder, os silêncios entre uma pergunta e outra. Certa manhã, enquanto eu tomava café, ela me observou por um tempo mais longo do que o normal. Seus olhos não eram de raiva, mas de quem tenta decifrar algo que não entende. Perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, mas o olhar dela me atravessou como se dissesse: eu sei que há algo diferente. E havia, mas eu não sabia como explicar. Como contar que havia descoberto um tipo de alegria que nascia de um simples olhar? Como dizer que algo dentro de mim se abria toda vez que ele estava por perto? Na minha cabeça, amar parecia um segredo sagrado, e segredos sagrados não se contam, se guardam. Passei a ajudar minha mãe mais do que antes. Era a minha forma de compensar o que escondia. Enquanto lavava a louça, pensava nele. Enquanto varria o quintal, lembrava do seu sorriso. E nas noites mais silenciosas, enquanto minha mãe dormia, eu escrevia em meu diário palavras que nem eu sabia de onde vinham. Palavras sobre fé, sobre destino, sobre o medo e a beleza de se entregar. Houve um dia em que ele me esperou no portão da escola. O sol estava forte, e o brilho da tarde fazia tudo parecer mais intenso. Andamos por algumas ruas em silêncio, rindo de coisas simples, até chegar à beira do rio que cortava a cidade. Ali, sentamos em uma pedra e ficamos olhando a água correr. Eu não disse nada, mas sentia que estava vivendo um daqueles momentos que ficam guardados para sempre, mesmo quando o tempo leva tudo o mais. Quando cheguei em casa, minha mãe me esperava na varanda. O olhar dela era firme, e o silêncio, pesado. Perguntou onde eu estava, e respondi com a voz mais calma que consegui. Ela não acreditou. Não gritou, não chorou. Apenas virou o rosto e entrou. E aquele gesto doeu mais do que qualquer palavra. Naquela noite, fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo o som do vento lá fora. Pensei em tudo o que estava acontecendo e senti medo pela primeira vez. Medo de machucar quem me amava, medo de perder o que me fazia sorrir. Mas mesmo com medo, havia algo dentro de mim que dizia que o amor era certo, que não podia ser errado algo que nascia tão puro. E assim, entre o amor e o medo, o coração começou a se dividir. Nos dias seguintes, minha mãe falava pouco. A casa parecia menor, o ar mais denso. Eu tentava agir normalmente, mas bastava ela me olhar para que o silêncio dissesse o que as palavras não conseguiam. Acho que, no fundo, ela sabia que estava perdendo a menina que criou. E isso a assustava. Eu também sentia que estava mudando, mas não sabia se era amadurecimento ou distância. Tudo o que eu sabia é que, pela primeira vez, sentia o mundo grande demais e o coração pequeno demais para conter tudo. Com o passar dos dias, as estações começaram a mudar.
O calor forte deu lugar a um vento mais fresco, e o cheiro das primeiras chuvas enchia o ar. Eu sentia que o mundo respirava de outro jeito, e de alguma forma, eu respirava junto. Ele continuava aparecendo. Às vezes, só para me acompanhar até a esquina, outras vezes apenas para me dizer um oi, apressado, antes de desaparecer entre as pessoas. Mas cada breve encontro era suficiente para reacender em mim a certeza de que existia algo de verdadeiro naquilo. O amor tem dessas coisas. Vive de fragmentos, mas cada fragmento é inteiro. Eu me tornara mais observadora. Notava o brilho das folhas molhadas depois da chuva, o cheiro da terra subindo com o vapor do entardecer, o som das vozes distantes ecoando na rua. Tudo parecia conversar comigo, como se o universo inteiro conspirasse para me lembrar que o amor não é apenas um sentimento, é um estado de alma. Na escola, começaram as conversas, os sorrisos suspeitos, as perguntas disfarçadas. As pessoas percebem quando alguém está diferente. Mas eu aprendi a sorrir sem dizer nada. Era meu jeito de proteger o que estava nascendo dentro de mim. Em casa, o silêncio entre mim e minha mãe se tornava cada vez mais espesso. Ela não dizia, mas eu sabia que a preocupação dela era maior do que qualquer desconfiança. Às vezes, eu a escutava rezando baixinho, pedindo a Deus para me guardar. E eu também rezava. Não para que ela mudasse, mas para que conseguisse entender. Certa tarde, voltei da escola com o coração cheio. Trazia nas mãos um pequeno bilhete que ele havia deixado no meu caderno. Dizia apenas: "Você é o meu motivo de sorrir." Simples, mas suficiente para encher o mundo de cor. Dobrei o papel com cuidado e o guardei no meio das páginas do diário azul. Ainda consigo sentir o cheiro da tinta, o calor das palavras, a leveza daquele instante. Naquela noite, escrevi até tarde. As palavras saíam como música, e eu as deixava correr. Escrevi sobre o amor, sobre o medo, sobre o futuro. E, entre uma linha e outra, percebi que estava crescendo. Não o tipo de crescimento que se mede em anos, mas aquele que acontece por dentro, quando a alma começa a entender o que é ser humana. No dia seguinte, o céu amanheceu dourado. Havia algo diferente no ar. Uma promessa silenciosa de que a vida estava prestes a mudar. Caminhei para a escola com o coração leve, sentindo que cada passo era um convite do destino. E então o vi à distância, encostado na cerca do pátio, com o mesmo sorriso de sempre. Mas havia algo novo em seu olhar, um brilho sereno, talvez um pouco de saudade. Aproximei-me devagar, e ele apenas me estendeu a mão. Foi um gesto simples, mas naquele toque havia o universo inteiro. Naquele instante, entendi que o amor não se explica, se vive. E, mesmo sem saber o que viria depois, eu me permiti sentir. Porque pela primeira vez, o amor não parecia um risco, mas um chamado. Quando voltei para casa, o céu já escurecia. Minha mãe estava na varanda, com o avental ainda amarrado e o olhar distante. Parei um instante, sem coragem de entrar. Quis dizer algo, mas as palavras se perderam antes de chegar à boca. Ela me viu, e por um momento, nossos olhos se encontraram. Havia cansaço no dela, mas também ternura. E eu soube que, apesar de tudo, ela ainda me amava. Entrei em silêncio, como quem carrega um segredo. Sentei na beira da cama e fiquei olhando o diário sobre a mesa. O vento balançava as cortinas, e a lua iluminava o quarto com uma luz suave. Naquele instante, fechei os olhos e fiz uma promessa a mim mesma. Guardar aquele amor com cuidado, como quem protege uma flor rara de um jardim que ainda não aprendeu a lidar com a beleza. Eu não sabia, mas aquele seria o último pôr do sol da minha infância. E o primeiro amanhecer da minha história. A vida às vezes muda sem avisar. Um dia você acorda e percebe que o coração aprendeu um novo ritmo, que o riso vem fácil e que o tempo parece correr só para te ver viver. Foi assim comigo. Depois daquele último pôr do sol da infância, comecei a sentir que tudo em mim era movimento. A mente sonhava, o corpo crescia, e a alma aprendia a amar.
Ele e eu passamos a nos encontrar com mais frequência. Nada planejado. Eram coincidências que o destino parecia desenhar com carinho. Nos esbarrávamos nos corredores, na saída da escola, no portão da praça. E cada vez que isso acontecia, algo em mim se aquietava. Era como se o universo inteiro respirasse em silêncio só para permitir aquele instante. O tempo com ele era leve. Falávamos pouco. E mesmo assim, dizíamos tanto. A presença dele bastava para que eu me sentisse segura, como se o mundo lá fora não pudesse me tocar. Quando eu sorria, ele sorria também. E havia nessa troca uma pureza que eu jamais voltei a encontrar. Com o passar dos dias, comecei a entender o que era o amor. Não era o que eu lia nos livros, nem o que as novelas mostravam. Era algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Era estar com alguém e sentir que a alma também tinha encontrado companhia. Houve um fim de tarde que nunca esqueci. O céu estava alaranjado, e as folhas caíam das árvores como se dançassem ao som de uma música que só o vento podia ouvir. Caminhávamos lado a lado, sem pressa. Falávamos sobre o futuro, e ele me contou que sonhava em ver o mar. Eu nunca tinha saído da cidade, mas naquele instante, imaginei o mar como ele descrevia. Imenso, azul, livre. E desejei um dia sentir aquela mesma liberdade dentro de mim. Foi nesse dia que ele me prometeu que, quando crescêssemos, me levaria para conhecer o oceano. Disse que o som das ondas era o mesmo som do coração quando ama de verdade. Guardei essa frase como quem guarda um tesouro. Por muitas noites, dormi imaginando o barulho das águas e acreditando que o amor era um tipo de viagem que começava no peito e nunca terminava. Mas, mesmo entre as promessas e os sorrisos, o medo começou a nascer. Não o medo dele, mas o medo do mundo. Eu sabia que minha mãe não entenderia, que acharia tudo cedo demais, perigoso demais. E isso fez com que cada encontro fosse também uma fuga. Uma mistura de alegria e culpa, de entrega e segredo. Comecei a mentir pequenos detalhes. Um horário alterado, um dever de casa inventado, um passeio estendido. E a cada mentira, sentia um nó apertar dentro de mim. Mas o amor é insistente. Ele sempre encontra um jeito de justificar a própria existência. E eu acreditava que, se fosse puro, Deus entenderia. Certa tarde, ele me deu uma flor. Era simples, colhida na rua. Mas o gesto foi tão sincero que me fez chorar. Guardei a flor entre as páginas do Diário Azul. Até hoje, quando lembro dela, sinto o mesmo perfume do momento. O cheiro da terra molhada misturado com a inocência de quem acredita que o amor é eterno. Os dias passaram, e as promessas se multiplicaram. Promessas de futuro, de cumplicidade, de para sempre. Acreditávamos que o mundo era pequeno demais para nos impedir. E talvez fosse isso que tornava tudo tão bonito. A ingenuidade de quem ainda não conhecia o peso do tempo. À noite eu sonhava com ele. Nos meus sonhos não havia medo, nem distância, nem proibições. Havia apenas nós dois, de mãos dadas, caminhando por um campo coberto de luz. Acordava com o coração leve e uma vontade imensa de viver. Mas a realidade, sutilmente, começou a mudar. Pequenos detalhes, gestos diferentes, silêncios mais longos. E sem perceber, a menina que eu era começou a sentir a presença da ausência. Como se o amor, mesmo ainda vivo, já soubesse que não duraria. Com o tempo, comecei a sentir o amor e o medo caminhando lado a lado. Era como se um me empurrasse para frente, enquanto o outro me puxava de volta. E no meio dos dois, estava eu, tentando entender até onde o coração podia ir sem se perder. Ele começou a mudar. Nada brusco, nada que o mundo pudesse notar. Mas quem ama percebe. O brilho do olhar não era mais o mesmo. As palavras vinham mais curtas, e os encontros começaram a ter intervalos maiores. E cada ausência parecia um inverno dentro de mim. Na escola, eu fingia normalidade. Mas bastava ouvir o som dos passos dele no corredor para que meu corpo inteiro reagisse, como se uma lembrança viva me chamasse pelo nome. E quando ele passava sem olhar, o silêncio se tornava ensurdecedor.
Foi nessa época que a fé se tornou minha companheira. Todas as noites, antes de dormir, eu ajoelhava ao lado da cama e falava com Deus. Não para pedir que ele voltasse, mas para que eu tivesse força para entender o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia colocar em palavras, mas sentia que algo dentro de mim se partia. Em casa, minha mãe continuava atenta. Ela me observava com aquele olhar de quem pressente o que não quer descobrir. Às vezes, chegava perto e alisava meu cabelo em silêncio, como se aquele gesto pudesse trazer de volta a menina de antes. E por um instante, eu sentia vontade de contar tudo. Mas o medo falava mais alto. Ela começou a me dar conselhos velados, frases que pareciam simples, mas carregavam um peso antigo. Não confie demais, filha. O mundo é bonito, mas tem armadilhas. Nem todo sorriso é bondade. Eu ouvia, mas o coração adolescente tende a acreditar mais na promessa do amor do que na sabedoria da experiência. Com o passar das semanas, o distanciamento dele ficou mais evidente. As mensagens se tornaram raras, e quando aconteciam, pareciam escritas por alguém diferente. Mas ainda assim, eu esperava. Esperava porque a esperança é o último refúgio de quem ama de verdade. Um domingo à tarde, ele apareceu de repente, depois de dias de silêncio. O sol batia forte, e o ar tinha cheiro de mudança. Conversamos pouco, mas em seus olhos havia uma mistura de carinho e distância. Antes de ir, ele segurou minha mão e disse, quase num sussurro: "Promete que não vai esquecer de mim?" Prometer é fácil quando a alma ainda acredita em eternidade. E eu prometi. Prometi com todo o coração, sem saber que aquela promessa seria o início do meu aprendizado sobre o que é deixar ir. Nos dias seguintes, algo dentro de mim começou a mudar. A alegria deu lugar a uma saudade que eu nem sabia explicar. Acordava cedo, mas demorava a levantar. O mundo ainda era o mesmo, mas a forma de vê-lo já não era. Percebi que o amor, mesmo quando acaba, deixa marcas que o tempo não apaga. E talvez sejam essas marcas que nos transformam. Passei a buscar consolo nas pequenas coisas. O cheiro do pão pela manhã, o som da chuva batendo nas telhas, o calor do sol atravessando a janela. E entre uma lembrança e outra, comecei a entender que a vida sempre tenta nos ensinar através da perda. Nem tudo o que se vai leva o amor consigo. Às vezes, o amor fica quieto, esperando ser compreendido. Minha mãe, talvez sentindo o meu silêncio, começou a deixar bilhetes na mesa da cozinha. Frases curtas, simples, mas cheias de ternura. Deus cuida dos corações sinceros. Tudo o que é verdadeiro volta. Eu lia e chorava baixinho, porque sabia que, de algum modo, ela estava tentando me alcançar. Foi então que percebi que o amor tem muitas formas. O amor de um rapaz, o amor de uma mãe, o amor que a gente precisa aprender a ter por si mesmo. E que talvez a vida fosse justamente isso. Descobrir, aos poucos, que o amor está em tudo, mesmo quando parece ausente. Com o passar do tempo, o amor que eu sentia deixou de ser tempestade e se tornou brisa. Ainda estava ali, vivo, mas agora soprava de outro jeito, mais calmo, mais silencioso. Talvez porque o coração, cansado de esperar, tenha aprendido a descansar dentro de si mesmo. Eu andava muito, sozinha. Gostava de caminhar pelas ruas da cidade, observando as pessoas, as fachadas antigas, os jardins improvisados nas calçadas. Aquele pequeno mundo, que antes parecia limitado, agora me ensinava sobre o tamanho das almas. Percebia nos olhos das pessoas o mesmo que havia em mim: sonhos, medos, lembranças. E comecei a entender que a vida é feita disso, de encontros que nos mudam, mesmo quando terminam. Minha mãe ainda me olhava com preocupação. Ela percebia a distância que crescia entre nós, mas não sabia como atravessá-la. Às vezes, eu a ouvia suspirando na cozinha, mexendo nas panelas em silêncio. Era o jeito dela de orar. Eu, do meu quarto, também orava. Não para pedir que as coisas voltassem a ser como antes, mas para que o amor entre nós não se perdesse na falta de palavras. Um dia,
Enquanto arrumava minhas coisas, encontrei o bilhete que ele havia me dado. As letras já estavam desbotadas, mas ainda guardavam a mesma doçura. Por um instante, pensei em jogar fora, como quem tenta se libertar do passado. Mas percebi que o amor, mesmo quando termina, não é lixo. É memória. E memória, quando guardada com gratidão, vira aprendizado. Dobrei o bilhete e o coloquei dentro da Bíblia da minha mãe, entre duas páginas que falavam sobre perdão. Foi nesse dia que senti pela primeira vez que estava mudando por dentro. Não deixei de amar. Aprendi a amar de outro modo, de um jeito que não doía, que não pedia, que apenas existia. As semanas se passaram e a vida retomou seu ritmo. A escola, as tarefas, os afazeres de casa. Mas eu já não era mais a mesma. Havia em mim um silêncio novo, o silêncio de quem aprendeu que o amor também é paciência. Minha mãe notou. Uma noite, enquanto lavava os pratos, ela me chamou devagar. Perguntou se eu queria ajudá-la. Não disse nada sobre o que sabia. Não me repreendeu. Apenas me estendeu um prato e continuou lavando. E foi naquele gesto simples que senti o perdão começando a nascer. O perdão, às vezes, não vem em palavras, vem em partilhas. A água morna escorria sobre minhas mãos, e por um instante eu quis chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o amor entre nós estava voltando a respirar. Nos dias seguintes, passamos a conversar mais, sobre coisas simples, receitas, vizinhos, o tempo. Mas por trás de cada palavra havia o carinho que antes se escondia. E percebi que o amor de mãe é diferente de todos os outros. Ele resiste até quando parece adormecido. O tempo seguiu seu curso. Às vezes, eu ainda pensava nele, no rapaz, no primeiro amor. Mas agora, quando isso acontecia, vinha também uma gratidão suave. Gratidão por ter vivido, por ter sentido, por ter aprendido. E assim, aos poucos, fui deixando o passado descansar em paz dentro de mim. Certa tarde, sentei no quintal e fiquei observando o céu. As nuvens passavam devagar, desenhando formas que o vento logo desfazia. E ali, olhando o movimento do céu, entendi que tudo na vida é assim. Nada fica, mas tudo deixa algo. O amor passou, mas deixou em mim um coração novo, mais calmo, mais terno, mais humano. Depois que o silêncio se instalou, aprendi que há dores que não se mostram em lágrimas. Há dores que apenas se sentem no respirar. Acordava com o mesmo sol de sempre. Ouvia os mesmos sons da rua. Mas dentro de mim, o tempo tinha parado. Era como se o mundo continuasse girando e eu ficasse ali, imóvel, tentando entender onde o amor tinha se perdido. As pessoas seguiam suas vidas, e eu também tentava seguir a minha. Ia à escola, cumprimentava os professores, ria quando precisava rir. Mas havia um vazio que nenhuma rotina preenchia. A ausência dele não era só a falta de alguém. Era a falta de quem eu era quando estava com ele. E como acontece nas cidades pequenas, o silêncio dos outros começou a ter som. Pequenas frases ditas baixinho, olhares que se desviavam tarde demais. Aprendi que o amor, quando é comentado, vira julgamento. E cada palavra que não ouvi, mas senti, me fazia encolher um pouco mais. Foi nesse tempo que busquei refúgio na fé. Ia à igreja sozinha. Sentava nas últimas fileiras. O som do órgão, o cheiro das velas, o murmúrio das orações me davam paz. O padre falava sobre arrependimento, mas o que eu buscava era perdão. Não de Deus, mas de mim mesma. Minha mãe tentava entender o que acontecia. Entre nós, o diálogo ainda era feito de silêncios. Ela percebia o meu cansaço, a minha distração, mas não sabia o que dizer. E eu, incapaz de explicar, apenas sorria como quem agradece e se despede ao mesmo tempo. Certa noite, sentei à mesa com ela. O relógio marcava 8h30, e o barulho do vento batendo nas janelas preenchia o espaço entre nós. Ela me olhou longamente, com o olhar de quem quer falar, mas teme machucar. No fim, disse apenas:
Deus vê o que o mundo não entende. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Entendi que ela também lutava, não contra mim, mas contra o medo de me ver sofrer. E foi nesse instante que percebi o tamanho do amor dela. Duro por fora, imenso por dentro. Nos dias seguintes, passei a escrever cartas que nunca enviei. Cartas para ele, para mim, para o tempo. Escrevia porque precisava transformar em palavras o que o coração já não sabia carregar. E cada carta terminava igual. Um dia, vou entender o porquê. O outono chegou sem pressa. As árvores da praça começaram a perder as folhas. E eu, sem perceber, também comecei a me despir das ilusões. Havia tristeza, sim, mas também havia aprendizado. A dor, quando aceita, ensina. Naquele mesmo outono, percebi que estava mais forte. A saudade ainda doía, mas não me dominava. Eu conseguia olhar para trás sem me perder. E dentro dessa nova calma, comecei a sentir algo que não esperava. Gratidão. Gratidão por ter amado. Gratidão por ter sido amada, ainda que por pouco tempo. Gratidão por ter descoberto, cedo demais, que o amor é o caminho que nos aproxima de Deus, mesmo quando nos faz cair de joelhos. O inverno chegou cedo naquele ano. O vento parecia mais cortante e o céu mais baixo. As pessoas andavam apressadas, protegendo-se do frio, e eu observava tudo da janela, tentando entender quando é que o mundo tinha ficado tão distante. As cartas que eu escrevia se acumulavam numa caixa de sapatos, amarradas por uma fita. Não eram cartas para serem lidas, mas para me lembrar de que ainda existia uma voz dentro de mim. Em cada uma delas, havia um fragmento do que eu estava me tornando. Mais humana, mais sensível, mais consciente do que realmente importa. Minha mãe continuava firme em sua rotina. Acordava cedo, preparava o café, saía para o trabalho. Quando voltava, trazia sempre algo diferente. Frutas, tecidos, histórias. Eu percebia o esforço dela em preencher o vazio da casa. E talvez fosse esse o jeito dela de me dizer que ainda havia amor entre nós, mesmo que em silêncio. Numa dessas tardes, decidi sair para caminhar. O ar frio queimava o rosto, mas o movimento me fazia bem. Passei pela praça onde costumávamos nos encontrar e percebi que o tempo tinha levado quase tudo. As folhas, o riso, os rastros. Só a lembrança continuava, suave como um perfume antigo. Sentei num banco e fiquei observando as pessoas. Crianças brincavam, casais passavam de mãos dadas. E eu, ali, sozinha, entendi que a solidão não é ausência. É espaço. Espaço para se ouvir, para se reconstruir, para se reconciliar com o que ficou. Naquela noite, escrevi no meu diário. Talvez amar demais não seja pecado, e sim destino. Alguns aprendem o amor cedo, outros passam a vida inteira tentando entender o que ele é. Foi também nessa época que me aproximei de uma vizinha idosa, Dona Ruth. Ela morava sozinha, cuidava de plantas e tinha um sorriso que parecia resistir ao tempo. Um dia, ao me ver triste, me chamou para tomar chá. Falamos pouco, mas o silêncio dela era acolhedor, como se dissesse, eu sei. No final da conversa, ela me contou uma frase que nunca esqueci. O coração, minha filha, é como uma casa. Quando alguém vai embora, ele parece vazio, mas é nesse espaço que o amor de Deus entra. Aquelas palavras ficaram ecoando em mim, e pela primeira vez, percebi que a ausência não era castigo, mas oportunidade. Comecei a olhar para o que tinha, e não mais para o que faltava. Passei a ajudar Dona Ruth nos cuidados com as plantas. Ela dizia que cada folha nova era uma prova de que a vida sempre tenta recomeçar. E foi entre regadores, terra e risadas discretas que comecei a me curar sem perceber. Minha mãe, vendo minha mudança, também mudou. As discussões cessaram, e em seu olhar nasceu um tipo de respeito silencioso. Como se ela entendesse que eu já não era mais uma menina. Às vezes, ela me observava em silêncio,
e eu via em seus olhos o mesmo orgulho que antes eu tanto buscava. Uma noite, ela entrou no meu quarto e me cobriu com um cobertor. Achei que estivesse dormindo, mas senti o toque leve de suas mãos e o murmúrio de uma prece. Naquela hora, percebi que o amor dela sempre estivera ali, só não sabia se mostrar. E entendi que o perdão começa quando a gente enxerga o amor escondido por trás da dor. O inverno passou devagar, mas levou consigo a rigidez que existia em mim. Quando as primeiras flores voltaram a aparecer, senti que algo dentro de mim também florescia. Não era mais o amor de antes, mas um amor novo. O amor pela vida, pela fé, por tudo o que ainda podia ser. E naquele renascimento silencioso, percebi que as perdas não são o fim da história. Elas são o ponto onde a alma aprende a respirar de novo. Com o tempo, aprendi a distinguir o silêncio da solidão. O primeiro me curava, o segundo me feriu por um tempo, até que percebi que eles não eram inimigos. Ambos me ensinavam a ouvir o som que vem de dentro. Aquele que a pressa da vida costuma calar. Eu já não esperava notícias dele. As lembranças, antes afiadas, haviam se tornado suaves, como fotografias antigas desbotadas pelo sol. E mesmo sem perceber, eu comecei a sorrir de novo. Não porque algo tivesse voltado, mas porque algo em mim finalmente tinha se acalmado. Dona Ruth dizia que o coração é como o chão depois da chuva. Precisa de tempo para secar, mas quando seca, floresce melhor. E eu comecei a acreditar nisso. Às vezes, ficávamos juntas na varanda observando o entardecer. Ela contava histórias antigas, de amores que ficaram pelo caminho, e eu ouvia como quem escuta a si mesma em outra vida. Certo dia, ela me entregou uma muda de planta. Leve para casa e cuida dela. Quando florescer, vai entender o que é paciência. Plantei num vaso simples, e todos os dias eu regava, falava com ela, observava suas pequenas mudanças. Aquela planta se tornou um espelho da minha própria alma, silenciosa, resistente e em crescimento. Em casa, minha mãe notava a transformação. Já não havia brigas, apenas conversas curtas, trocas de olhares e gestos de cuidado. Um dia, quando voltei do quintal, ela estava sentada à mesa, com meu diário aberto. Por um instante, o coração gelou. Mas ela não perguntou nada. Apenas disse: "Você escreve bonito. É bom quando a alma encontra palavras." Senti vontade de chorar, mas apenas sorri. Naquele instante, entendi que o perdão dela não viria em pedidos, e sim em compreensão. E percebi que o amor de mãe tem uma linguagem que a gente só entende quando o tempo passa. Passei a escrever mais. Não sobre o que vivi, mas sobre o que aprendi. Sobre a importância de cuidar, de esperar, de perdoar. E ao escrever, comecei a sentir uma presença suave, como se o próprio Deus me guiasse a cada frase. Uma noite, enquanto escrevia, a luz acabou. A vela tremulava ao meu lado, e o silêncio parecia cheio de algo sagrado. Foi quando ouvi, lá dentro da alma, uma voz calma, quase imperceptível. Tudo o que você perdeu, na verdade, foi devolvido à vida em forma de amor. Fiquei imóvel, deixando que aquelas palavras me atravessassem. Era como se uma ferida antiga se fechasse por dentro. E então compreendi. O perdão não é esquecer o que aconteceu, mas deixar de carregar o peso dele. Os dias seguintes foram tranquilos. Eu cuidava da planta, escrevia, ajudava minha mãe, visitava Dona Ruth. E cada uma dessas coisas era um ato de amor silencioso. A vida, enfim, voltava a ser simples. Um fim de tarde, o sol se punha num tom de ouro e rosa, e a planta do vaso começou a florescer. Fiquei observando aquela cor viva se abrir em meio às folhas, e senti que o mesmo acontecia dentro de mim. Era como se Deus tivesse esperado esse momento para me mostrar que nada é em vão. E ali, diante daquela flor, percebi que o amor que parecia ter me destruído, na verdade, havia me ensinado a viver. E o que antes chamei de pecado de amar demais, era apenas a minha alma aprendendo o que é o amor de verdade, aquele que não depende de retorno,
nem de presença, nem de tempo. O amor que simplesmente existe. Há um momento na vida em que o barulho do mundo começa a diminuir, e o som que vem de dentro se torna o mais importante. Foi assim comigo. O que antes era tumulto virou calmaria. E eu comecei a ouvir, com mais clareza, a voz da minha própria alma. A rotina, agora, era feita de gestos pequenos. Acordar cedo, regar as plantas, ajudar minha mãe, escrever. Coisas simples, mas cheias de propósito. E, aos poucos, percebi que a felicidade nunca esteve nas grandes conquistas, e sim nas pequenas constâncias, no que permanece mesmo quando tudo muda. Meu corpo estava diferente, não por fora, mas por dentro, como se cada respiração viesse carregada de uma consciência nova. Comecei a notar o peso dos passos, a leveza do vento, o calor da luz no rosto, e entendi que viver é um milagre que acontece todos os dias, e que a gente só percebe quando aprende a agradecer. Passei a caminhar mais. Gostava de andar pelas ruas em silêncio, observando a vida acontecer. As mães conversando nas calçadas, os cachorros dormindo sob o sol, o riso das crianças saindo das escolas. Tudo isso me lembrava que o mundo é feito de recomeços, e que, mesmo as histórias mais tristes, têm no fundo um desejo de recomeçar. Em casa, o clima era outro. Minha mãe parecia mais leve, e eu também. De vez em quando, ela vinha até o meu quarto e se sentava ao meu lado, sem dizer nada. Apenas ficávamos ali, ouvindo o som distante da rua, como se as palavras já não fossem necessárias. O amor havia voltado a morar entre nós, e agora era tranquilo, maduro, sem medo. Havia noites em que eu sentava na janela e olhava o céu estrelado. Aquela imensidão me fazia pensar no tempo, no quanto ele passa rápido e no quanto ele cura devagar. E foi ali, olhando para o infinito, que percebi. A dor não vai embora. Ela se transforma. Ela deixa de ser ferida e vira sabedoria. Passei a escrever sobre isso, sobre o amor, o tempo, o perdão. As palavras se tornaram minhas orações. Cada frase era uma forma de agradecer por ainda poder sentir, por ainda poder aprender. E quanto mais eu escrevia, mais percebia que a minha história não era só minha. Era de todas as pessoas que já amaram, que já perderam, e que mesmo assim, escolheram continuar acreditando. Um dia, Dona Ruth veio me visitar. Trazia nas mãos uma caixa de madeira. Dentro dela, havia um pequeno terço de contas claras, quase transparentes. Ela disse: "Use quando o mundo parecer pesado demais. Ele vai te lembrar que tudo passa." Coloquei o terço sobre a mesa e fiquei olhando para ele por muito tempo. Não era um amuleto, mas um lembrete. Um lembrete de que a fé é o fio invisível que costura as partes do coração que o tempo rasga. Naquela noite, sonhei que estava num campo aberto, coberto de flores brancas. O vento balançava meu cabelo, e uma luz dourada me envolvia. Acordei com uma sensação de paz que não cabia em palavras, e compreendi que o silêncio, quando vem depois da dor, é o som do perdão sendo aceito. O corpo descansa, a alma se expande, e o amor, que antes parecia perdido, retorna em forma de luz. Com o passar dos dias, comecei a perceber que o corpo é apenas o invólucro da alma, uma morada temporária onde a vida aprende o que é sentir. Às vezes, ele cansa, dói, fraqueja, mas é a alma quem decide continuar. Havia dias em que eu acordava com uma força que não sabia de onde vinha. Outros, com um cansaço tão grande que parecia pesar até no ar. Mas mesmo nesses dias, eu me levantava e abria a janela. Deixava a luz entrar, e com ela vinha a certeza de que, enquanto há luz, há caminho. A cada manhã, o sol me ensinava algo novo. Ele nascia sem pressa, mas nunca deixava de nascer. E entendi que talvez essa fosse a maior lição da vida: continuar, mesmo quando parece que não há mais nada para continuar. Minha mãe dizia que o tempo cura tudo. Eu costumava duvidar. Mas agora, vendo o brilho de serenidade nos olhos dela, percebi que talvez o tempo não cure. Ele ensina a viver com o que ficou. E no fundo, isso já é uma forma de cura.
Passei a agradecer mais. Pelas pequenas coisas, o café quente, o cheiro do pão, o riso de uma criança passando na rua. Esses detalhes, antes invisíveis, agora eram milagres diários. E aprendi que o segredo da fé não está em esperar grandes sinais, mas em reconhecer os pequenos. Uma tarde, enquanto regava a planta que Dona Ruth me dera, percebi que uma nova flor havia nascido. Diferente das outras, mais viva, mais forte, mais colorida. Fiquei olhando para ela e senti algo profundo. A vida insiste. Mesmo quando tudo parece terminado, ela encontra um jeito de florescer. Foi nesse instante que compreendi que o amor e a fé são irmãos. Ambos nascem do mesmo lugar, do desejo de continuar acreditando, mesmo sem garantias. E foi essa fé silenciosa que me manteve em pé quando o resto desmoronou. Comecei a escrever um novo caderno. Dessa vez, não como um diário, mas como uma carta ao mundo. Chamava-o de Livro da Gratidão. Em cada página, eu registrava algo pelo qual era grata. Desde o canto de um pássaro, até um gesto de gentileza de um desconhecido. E quanto mais eu escrevia, mais sentia a presença de Deus em tudo. As noites, antes tão longas, agora eram tranquilas. O sono vinha leve, como um descanso merecido. Sonhava com lugares de luz, com pessoas sorrindo, com reencontros. E ao acordar, trazia comigo uma paz que nenhuma palavra humana poderia explicar. Dona Ruth dizia que o silêncio é o idioma dos anjos. E eu comecei a acreditar. Porque havia um tipo de silêncio que não era vazio. Era presença. Presença de algo maior, invisível, mas profundamente real. Numa dessas noites, sentei-me na janela e olhei o céu. A lua estava cheia, redonda, iluminando tudo com uma claridade suave. E senti como se o próprio universo respirasse comigo. Fechei os olhos e disse baixinho: Obrigada, meu Deus, por me permitir sentir tanto, viver tanto e aprender tanto. Naquele momento, percebi que já não havia espaço para o medo, nem para a mágoa, nem para a saudade. Tudo tinha se transformado em gratidão. E foi então que compreendi. O perdão não é um fim, é um começo. Porque quando a alma perdoa, ela se abre para a eternidade. Há um instante, depois de tantas quedas, em que o coração enfim se aquieta. Não porque esqueceu, mas porque entendeu. E foi nesse instante que percebi. O perdão é o nome secreto da paz. Eu já não contava os dias. Não havia mais pressa, nem urgência. O tempo tinha se transformado em companheiro, e não em inimigo. Acordava cedo, fazia meu café e sentava na varanda para ver o sol nascer. O mundo parecia respirar comigo. E cada amanhecer era uma lembrança de que Deus nunca se esquece de quem aprende a agradecer. Minha mãe, agora, sorria mais. Nossas conversas, antes cheias de ruídos, tornaram-se suaves. Falávamos sobre o passado sem dor, sobre o presente sem medo e sobre o futuro com fé. Ela dizia que eu tinha mudado por dentro. Eu apenas sorria, porque sabia que o que ela chamava de mudança era, na verdade, entendimento. Certo dia, ela me trouxe uma caixa pequena. Dentro, havia uma fotografia antiga. Eu, criança, no colo dela. Olhei por muito tempo aquela imagem e senti as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de amor. Era como se aquela menina e aquela mulher estivessem ali de novo, se perdoando em silêncio. Guarde com você, ela disse. E eu guardei. Guardei porque entendi que aquele retrato era mais que uma lembrança. Era um elo. A prova de que o amor pode adormecer, mas nunca morre. Naqueles dias, comecei a sentir algo diferente dentro de mim. Uma leveza nova, como se o coração tivesse se esvaziado de tudo o que doía. Passei a olhar o mundo com olhos de quem o vê pela primeira vez. O azul do céu parecia mais profundo, o som do vento mais doce, o toque da vida mais sagrado. E foi nesse estado de serenidade que percebi. Tudo o que vivi, o amor, a perda, o medo, o silêncio, me trouxe até ali. Até esse ponto de paz,
onde finalmente eu conseguia entender o sentido de cada coisa. Uma tarde, sentei para escrever uma última carta. Não era para ele, nem para minha mãe, mas para mim mesma. Escrevi: Você amou como sabia. Caiu, chorou, esperou. Mas também cresceu, aprendeu e se perdoou. E é isso que importa, não ter desistido de sentir. Quando terminei, senti um calor suave preencher o peito. Não era tristeza nem alegria, era plenitude. Como se o amor, aquele que parecia perdido, tivesse voltado em forma de luz. Nos dias que se seguiram, passei a viver com mais propósito. Ajudava quem precisava, ouvia quem estava em silêncio, oferecia palavras a quem tinha esquecido como rezar. Não era bondade, era gratidão, porque de alguma forma eu sabia o que era caminhar no escuro e ser alcançada pela luz. Uma manhã, ao abrir a janela, vi o sol nascendo devagar. Os primeiros raios invadiram o quarto e tocaram meu rosto com uma ternura que parecia humana. Fechei os olhos e senti o coração bater em um ritmo tranquilo. E ali, com o rosto banhado de luz, percebi que o amor não se mede pelo tempo que dura, mas pela transformação que deixa. O amor que um dia me feriu, agora me curava. E a menina que um dia chorou por se sentir perdida, finalmente se encontrou. Os dias começaram a correr com a leveza de uma música conhecida. Nada de extraordinário acontecia, mas cada gesto era bonito. A água caindo sobre as plantas, o riso vindo da rua, o som do vento passando entre as árvores. Tudo parecia conversar comigo. Eu já não procurava mais respostas. O que antes era inquietação agora era paz. E foi nesse silêncio tranquilo que percebi o quanto a vida é sábia. Ela primeiro nos quebra, para depois nos mostrar onde está a luz que nos reconstrói. Houve uma manhã em que o céu amanheceu dourado. As nuvens pareciam algodão e o ar tinha o perfume das flores de laranjeira. Sentei na varanda com uma xícara de café e vi minha mãe pendurando roupas no varal. O vento balançava os lençóis brancos, e por um instante, tudo pareceu sagrado. Aquele momento, simples e comum, era a imagem perfeita do amor. O cuidado disfarçado de rotina. E percebi que minha mãe, mesmo sem saber, havia sido a minha maior mestra. Ela me ensinou que o amor às vezes precisa ser firme para não se perder, e que o perdão é a forma mais pura de amor, aquele que não precisa vencer, apenas compreender. Com o tempo, comecei a sentir o corpo mais sereno. O peso que antes carregava se dissipava, como névoa ao sol. Era como se cada parte de mim, finalmente, tivesse encontrado o seu lugar. E dentro dessa calma, brotou uma certeza. O amor não acaba. Ele muda de casa. Passei a escrever menos e a observar mais. O mundo me parecia cheio de sinais. Uma borboleta pousando na janela, uma criança me sorrindo na rua, uma música antiga tocando ao longe. E em cada um desses detalhes, eu sentia uma presença maior, silenciosa e infinita. Certa noite, sonhei de novo com aquele campo de flores brancas. O vento soprava leve, e a mesma luz dourada do meu primeiro sonho me envolvia. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Ao longe, vi minha mãe me acenando, e ao lado dela, uma figura que me parecia familiar. Serena, sorridente, radiante. Não havia tristeza, nem saudade. Havia apenas o reencontro. Acordei com o coração calmo. O sol entrava pela janela, e o mundo parecia novo. Senti que a vida estava completa, não perfeita, mas inteira. Tudo o que era dor virou sabedoria. Tudo o que era perda virou lembrança. E tudo o que era amor virou eternidade. Peguei o meu diário, já gasto, e abri na última página. Com a letra trêmula, escrevi: Se um dia minha mãe lembrar de mim, diga que eu a perdoo. Que o amor não mata. O que mata é o silêncio, o abandono e a falta de perdão. E que o amor que deixamos é a nossa forma de permanecer. Fechei o diário, respirei fundo e deixei a luz do entardecer tocar meu rosto. Era uma luz suave,
quente, cheia de paz. E ali, entre o som do vento e o brilho do sol se despedindo, senti algo dentro de mim se expandir, como se a alma, finalmente, se tornasse maior do que o corpo. Não havia medo, nem dor. Apenas uma certeza doce. Eu estava voltando para casa. Na manhã seguinte, o quarto estava cheio de luz. Minha mãe entrou e viu o diário sobre a mesa, aberto na última página. O vento brincava com as cortinas e o perfume das flores entrava pela janela. Ela pegou o caderno, leu as palavras e chorou. Mas era um choro leve, de quem entende que o amor é mais forte que o tempo. Guardou o diário no peito e sussurrou: "Eu também te perdoo, minha menina." E foi assim que a história se fechou. Não como fim, mas como começo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não se apaga. Ele apenas muda de forma e continua brilhando no coração de quem fica. Talvez todos nós tenhamos uma história como essa. Um amor que marcou, um erro que nos feriu, um perdão que demorou a chegar. Mas o que importa não é o tempo. É o amor que permanece quando tudo mais se vai. Algumas histórias não terminam, elas apenas mudam de tom. E às vezes o que parecia o fim é apenas o amor encontrando outra forma de existir. Hoje, ao contar esta história, percebemos que ninguém atravessa a dor sozinho. A menina desta história aprendeu que o amor não é aquilo que nos prende, mas o que nos liberta, e que o perdão é o ponto onde a alma descansa depois de tanto lutar. Se esta história tocou o seu coração, abrace alguém que você ama, perdoe quem um dia te feriu, e lembre-se, o amor verdadeiro nunca morre. Ele só se transforma em luz. Aqui, no Aconteceu Comigo, nós acreditamos que cada história tem o poder de curar outra. Por isso, conte também a sua nos comentários. Quem sabe, a próxima história contada aqui não seja a sua, porque no fim, tudo o que a alma quer é ser amada de verdade.